Olá, sejam bem-vindos. Somos alunos da Universidade Estadual do Maranhão, curso de Ciências Biológicas, licenciatura. O seminário é referente à disciplina de Política Educacional Brasileira, professor Liude, e os discentes são Débora, Edielson, Vanilza e o Alisson. Hoje vamos falar um pouco sobre as diretrizes curriculares nacionais. Elas têm origem na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, de 1996. As diretrizes curriculares nacionais são normas obrigatórias para a educação básica que orientam o planejamento curricular das escolas e do sistema de ensino. Elas são discutidas, concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educação, o CNE. E o processo para definir essas diretrizes curriculares conta com a participação das mais diversas esferas da sociedade, como o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, entre outros. Na educação básica, o respeito aos estudantes e a seus tempos mentais, socioemocionais, culturais, identitários é um princípio orientador de toda a ação educativa. Então, é responsabilidade dos sistemas educativos responderem pela criação de condições para que crianças, adolescentes, jovens e adultos, com sua diversidade, tenham a oportunidade de receber a formação que corresponda à idade própria do percurso escolar, da educação infantil ao ensino fundamental e também o médio. As etapas da educação básica são a educação infantil, que tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade, em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. O ensino fundamental, que é obrigatório e gratuito, com a duração de 9 anos, ela possui duas fases, chamadas de anos iniciais, com 5 anos de duração, e os anos finais com 4 anos de duração, totalizando os 9 anos. E o ensino médio, que é a preparação para a conclusão formativa dos jovens na educação básica, e tem duração de 3 anos. A oferta de cada etapa pode corresponder uma ou mais das modalidades de ensino, pois na educação básica ela existe diversas modalidades, como por exemplo a educação de jovens e adultos, o EJA, destina-se a pessoas que possuem faixa etária superior à considerada adequada, no nível de conclusão tanto do ensino fundamental como do ensino médio. Tem o ensino médio na modalidade normal, que é o exercício do magistério na educação infantil, e nos 4 primeiros anos do ensino fundamental, ela é oferecida em nível médio. A educação especial, que é uma das modalidades de ensino transversal a todas as etapas, e outras modalidades, como parte integrante da educação regular. Outra modalidade é a educação básica do campo. A identidade da escola do campo ela é definida pelo vínculo com questões referentes à sua realidade, né? Nos movimentos sociais em defesa de projetos que se associem às questões da qualidade de vida coletiva no país desses grupos. A educação escolar indígena. A escola desta modalidade ela tem uma realidade singular, pois requer pedagogia própria, em respeito à especificidade étnico-cultural de cada povo ou comunidade e formação específica de seu quadro. Educação à distância, já essa modalidade de educação, ela se caracteriza pela mediação didática pedagógica nos processos tanto de ensino como aprendizagem, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. A educação escolar quilombola é desenvolvida em unidades educacionais inscritas em suas terras e cultura, requerendo pedagogia própria, em respeito à especificidade étnico-cultural de cada comunidade e formação específica de seu quadro docente. Há também modalidade do ensino da música, educação das relações étnico-raciais, educação escolar para populações em situação de itinerância, educação nas prisões, educação profissional e tecnológica, educação plurilingüe, estágio na educação básica, medidas socioeducativas e refugiados. Mais adiante será falado sobre algumas dessas modalidades da educação básica. Até mais. Para dar continuidade, eu vou falar um pouco sobre os objetivos das diretrizes curriculares nacionais, né? Um dos primeiros objetivos é nortear os currículos e seus conteúdos, de modo que possa assegurar a formação básica, né? Assim, orientando o planejamento curricular da escola e também dos sistemas de ensino, né? Outro objetivo é ela define as competências e diretrizes para a educação básica, né? Por isso, embasa a elaboração dos currículos e dos conteúdos mínimos para garantir a formação comum. Assegurar a autonomia da escola, né? E das propostas pedagógicas, incentivando assim as instituições a montar um currículo dentro da área de conhecimento,
os conteúdos que convêm com a formação daquelas competências que ali estão explícitas na diretriz, né? Outro objetivo as novas diretrizes, ela apontam como um dos objetivos principal, né, um dos objetivos central, é possibilitar a definição de uma grade curricular mais atrativa para o ensino e combater com a repetência e a evasão escolar. Falando agora um pouco dos elementos constituintes para a organização das DCNs, um dos principais documentos, né, é o projeto político-pedagógico, né, conhecido como PPP, e o regime escolar. Esses documentos eles são essenciais para uma boa gestão escolar, né? Eles criam o PPP ele cria uma identidade escolar, né? A identidade da escola. O PPP ele é uma ferramenta que ele vai além do currículo escolar. Ele é obrigatório por todas as escolas, né? De acordo com a leis e diretrizes e bases da educação nacional, né? Ele envolve valores, as crenças, culturas, né? E as diretrizes de ações que devem orientar toda a comunidade escolar. No PPP, um dos primeiros pontos é avaliar, analisar a realidade concreta dos alunos, né, do processo educativo. Outro ponto, né, é o sistema de avaliação, né, a concepção sobre a educação, né, a avaliação do aprendizado, do conhecimento. Depois dessa avaliação, a gente vai ver, né, quais são as melhores formas, né, de avaliação e de aprendizado do aluno, né? Quais são os melhores métodos de aplicar alguma avaliação para os alunos. Também outro ponto que tem no PPP é a gestão democrática, né? Que a gestão democrática, ele é um modelo de organização no qual ele prioriza a participação coletiva, né? A participação coletiva de toda a escola, gestores, professores, a comunidade escolar toda, né? Ela pode opinar de maneira ativa nas decisões e tem como objetivo aproximar a escola, né, e a sociedade, assim promovendo, né, uma educação de qualidade que estimule o exercício da cidadania, né. E o regimento escolar, ele traz as normas com diretrizes e deveres dos membros escolar. Ele é um conjunto de regras que define a organização administrativa, didática, pedagógica e disciplinar da instituição, né, estabelecendo normas. Lá, vou dar continuidade, né, na apresentação. Me chamo Alisson Araújo. Vou falar um pouco, né, sobre as modalidades da educação básica. O texto referente, eu usei, né, esse aqui, né, conforme as DCNs para a educação básica e a LBD, que é a Lei de Diretrizes e Bases. A gente tem nessa próxima slide, né, a gente sabe que cada etapa da educação pode corresponder a uma ou mais modalidades do ensino, né? A gente tem, são 8 modalidades, eram 7, foi criado em 2021 mais uma modalidade. Então, modalidades essas que a gente vai ver um pouco e falar. A gente tem a educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional, educação profissional e tecnologia, educação do campo, educação escolar indígena e quilombola, educação à distância e educação bilíngue de surdos. Aqui a gente já tem a educação de jovens e adultos, né? Vou ler um pouco sobre ela. A educação de jovens e adultos, o EJA, a EJA, né? Se pronuncia dessa forma, ela destina-se aos que se situam na faixa etária superior à considerada própria, no nível de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio. Essa modalidade de ensino é para aquelas pessoas que teve algum percalço, né, que teve algum atraso. Essa modalidade também é propícia para aquelas pessoas que trabalham à noite. Então, ela sempre é fundamentada a ser colocada à noite, né,
por causa dessa forma de poder atender essa cadência a esse público. Então, aqui agora a gente tem um pouco, né, sobre a educação especial. Falando da educação especial, ela tem como modalidade transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, é parte integrante da educação regular, devendo ser prevista no projeto político-pedagógico da unidade escolar. Então, quando se trata de maneira transversal, ela tem que ser trabalhada a todos os níveis, né, de maneira transversais, para que seja garantido a todos os níveis, da educação básica, do ensino fundamental ao ensino superior, que vai atender as necessidades de pessoas, né, como pessoas que têm alguma comorbidade, deficiências, entre alguns aspectos físicos, né? Então, ela tem que ser respeitada, né? Dentro do PPP da escola, né? É um dever e direito. Agora a gente vai falar um pouco sobre a educação profissional e tecnológica, né? A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação, educação, né, e dimensões do trabalho, também da ciência e da tecnologia. Articula também ela junto com o ensino regular e com outras modalidades educacionais, tanto a educação de jovens e adultos, né, que é a EJA, e também a educação especial e também a distância. A de ensino, né, a gente pode perceber que ela é ligada mais para a área do trabalho, né, a área técnica e profissional, e também ela por abranger tanto, como a gente falou, né, a educação de jovens e adultos, a educação especial e a distância. A gente tem exemplos como alguns programas, né, tido como os programas dos institutos federais, né, que é a integração desses jovens da EJA, né, para ingressão nesses cursos, né, profissionalizantes, tendo em vista, né, que é voltada à tecnologia e ao profissionalismo dessas pessoas. Então, agora falando sobre educação básica do campo, vou ler um pouco sobre ela. Na modalidade de educação básica, a educação para a população rural está prevista com adequações necessárias às peculiaridades da vida do campo e de cada região. Então, quando a gente vem falar de educação básica do campo, é uma educação um pouco diferente. A organização dela deve ser diferente, por quê? Porque os alunos do campo eles devem receber uma educação voltada à sua localidade, aos interesses que eles têm no seu trabalho. Não adianta trabalhar uma educação urbana numa educação campestre. O que vale ressaltar aqui esteja dentro dessa educação o prestígio em relembrar o contexto campestre dentro dessa base escolar, nesse contexto educacional da educação do campo. Agora, falando sobre educação escolar indígena e quilombola, né, que elas são as mesmas coisas dentro do contexto dessa explicação. Aqui diz o seguinte: ocorre em unidades educacionais inscritas em suas terras e culturas, as quais têm a realidade singular requerendo própria em respeito à especificidade étnico-cultural de cada povo ou comunidade e formação específica do seu quadro docente, observando os princípios constitucionais, a base nacional comum e os princípios que orientam a educação básica brasileira. A gente falando sobre essa educação indígena escolar, vale dizer que esses povos, né, tradicionais, eles têm que a educação para eles seria de maneira dentro que os profissionais, né, sejam capacitados para trabalhar de maneira que eles não fujam à realidade dessas pessoas, né, tanto a fala quanto a instituição, né, que até a comida tem que ser de dentro do ambiente
que as comunidades elas não possam perder a origem, né? Que o novo da educação não atrapalhe a cultura. Essas pessoas, né, terão que essa educação terá que ser de total relevância para essas pessoas que buscam, porém, dentro dos parâmetros buscados para que essas pessoas, né, possam ser atendidas. Aqui agora a gente tem a educação à distância, né? Então, essa educação à distância, ela é caracterizada, né, pela mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem que ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação com estudantes e professores, desenvolvendo atividades educativas em lugares e tempos diversos. Como aqui agora a gente está tendo, né, esse momento agora é um tempo diverso, você pode estar vendo o vídeo a qualquer momento. Então, é o que abrange a educação à distância, né, pelos meios de comunicação online para alunos, professores. Então, essa é a inclusividade, né, exclusividade da educação à distância. Então, por último, né, nessa linha da educação, surgiu aqui agora a educação bilíngue de surdo, né? Essa foi a última incluída no ano de 2021, né? Na Lei de Diretrizes e Bases de 2021. Então, entende-se por educação bilíngue de surdos, né? Pela lei, a modalidade de educação escolar oferecida em línguas brasileiras de sinais, a Libras, como primeira língua e em português escrito como segunda língua, em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos para educação surdos, surdos cegos e com deficiências auditivas sinalizantes, e também surdos com alta habilidade ou superdotação ou com deficiências associadas optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos. Então, essa educação, né, como ela fala, optante, né, essas pessoas vão optar por escolher. Então, essas educações serão colocadas em polos, também professores serão auxiliados, né, caso eles não saibam dessa língua, que hoje é de maneira obrigatória. E digamos que por ser optativas, né, para essas pessoas que poderão participar dessa oferta, né, como aprendizes dessa língua. Bom, olá, meu nome é Edielso Oliveira e eu vou estar dando continuidade à nossa apresentação. Bom, tudo que já foi falado, né, sobre as diretrizes curriculares nacionais, as modalidades que foram apresentadas são de extrema importância e eu vou estar trazendo alguns pontos que é importante a gente frisar para que vocês não se esqueçam. Eu vou falar agora para vocês sobre os princípios, né, das DCNs. Então, as diretrizes curriculares nacionais, elas se baseiam em princípios norteadores, né, que eles vão fundamentar as políticas educativas e as ações pedagógicas. Então, existem 3 princípios, né, que vão ser fundamentais, que a gente tem os princípios éticos, como a justiça, a solidariedade, a liberdade e a autonomia, né? Esse primeiro princípio, nesses princípios éticos, eles são aí como uma forma de respeito, né, à dignidade da pessoa, do ser humano, e de compromisso também com a promoção do bem de todos. Então, a gente tem o segundo princípio, né, que são os princípios políticos, como o reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, né, preservação do regime democrático e dos recursos ambientais. Então, nesses princípios políticos, né, a busca da equidade, né, do acesso à educação, à saúde, né, ao trabalho, aos bens culturais, né, e outros bens, são aí alguns dos princípios
políticos, né, das DCNs. E os princípios estéticos, né, como o cultivo da sensibilidade, a valorização dos diferentes manifestos culturais, a construção de identidade tanto plurais como solidárias. Então, esses são os 3 princípios das DCNs. Bom, muito foi falado, né, sobre as leis de diretrizes e bases, mas talvez vocês ainda não tenham entendido o que são essas leis, né, e como elas funcionam, então vou tentar dar um pouquinho do conceito para a gente entender melhor como funciona. Então aqui tá, vamos ler esse texto. Estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e os seus conteúdos mínimos de forma a assegurar a formação básica comum. Então, né, nesse texto aqui, é um texto que ele consta na lei, né, e ele estabelece que é dever da União definir as competências de ensino, né, para a educação nacional. Bem como as diretrizes, as instituições elas devem formar as suas grades, né, suas grades de ensino. Então, nessas diretrizes, né, estão presentes as disciplinas, as matérias, os assuntos que eles vão ser essencial para garantir uma formação educacional básica, né? Então, eles são definidos aí pela União porém, ele não pode acontecer também sem a colaboração dos estados, né? Do Distrito Federal e dos municípios. Então, essa LDB, né? Ela pode ser compreendida aí como um instrumento que ele vai orientar na base e na definição do que tem que ser estudado. Bom, então qual seria a importância, né, dessas DCNs? Né? A gente sabe que as diretrizes curriculares nacionais elas possuem uma importância fundamental para a educação nacional. Primeiro, elas são importantes, né, por elas serem um pilar fundamental para a organização do nosso país. Pensa só aqui comigo, imagina se a gente tem um país, né, de grande proporção imensa como é o Brasil, proporções continentais, e a gente não tem um sistema de ensino uniforme, né, em relação a um currículo escolar. Possivelmente o que poderia acontecer, né, que a diferença ela seria enorme entre o que é ensinado em um estado, por exemplo, lá no sul e para uma região do Nordeste. Então ia ser totalmente diferente esse ensino. Então essas diretrizes, né, elas surgem aqui para eliminar esse risco, né, e criar um currículo básico que ele é uniforme para todas as instituições de ensino no país, né? Então elas são importantes por elas ser totalmente rígidas e elas são determinadas aí pela União, né? Então, por exemplo, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, essas entidades também como o Conselho Nacional, a União Nacional, eles têm uma participação ativa e muito grande na formação desses currículos, né? Então, um ponto importante também, né, das DCNs é que elas elas preservam também a autonomia dos professores, né? Então, os professores eles têm essa autonomia, né? As escolas e as suas propostas pedagógicas, né? Desde que elas cumpram os requisitos que estão previstos nas DCNs, as entidades profissionais, né, elas podem elas têm liberdade de exercer esse ensino, né, do que elas vão estar ensinando, se tiver conforme a bases, e então elas podem fazer isso da forma que elas acharem mais pertinente. Bom, atualmente, né, existem diretrizes para a educação básica para cada modalidade, né, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Cada uma delas vai apresentar diretrizes curriculares próprias. Por exemplo, a gente tem a do ensino médio, que ela foi atualizada recentemente, e no ano de 2018, né, ela foi atualizada pelo CNE. Ela foi atualizada para atender às mudanças propostas pela Lei 13.415 da reforma do ensino médio. Então a gente tem também aí as atualizações, né, dessas diretrizes.
Bom, desde que o Brasil ele adotou esse método, né, ele elaborou a Base Nacional Comum Curricular, que é as BNCCs, existe uma dúvida em relação às diretrizes, né? Se as diretrizes elas continuariam valendo, porque os documentos, um documento anularia o outro, e a resposta é que não, que as diretrizes, né, elas continuam valendo, porque os documentos eles são complementares um ao outro. Então, a Base Nacional Comum Curricular ela vai acabar complementando essas diretrizes, é como se elas estivessem ali para reforçar mais essas diretrizes. Porque a gente leva em consideração que a BNCC, né, ela acabou sendo elaborada através das próprias DCNs, então um documento não exclui o outro e os dois se complementam. Bom, um ponto importante agora, né, que eu quero informar para vocês, né, onde consultar mais informações sobre as diretrizes curriculares, né, se vocês precisarem. Então, é possível ler, né, integralmente a última versão das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, um documento de 2013. Então, vocês podem entrar no site do MEC, né, o site do governo do MEC. Então, eu vou deixar o site aqui. Vocês podem entrar e estar baixando o PDF, que ele vai conter todas essas diretrizes curriculares. Bom, então era isso, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre essas diretrizes curriculares nacionais. Obrigado pela atenção e até a próxima. Eu vou deixar aí no próximo slide as nossas referências. Então, valeu, um abraço.